Bora falar agora sobre o Botafogo, que recusou mais uma proposta por Marlon Freitas. O volante é o grande alvo do Vasco. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o Marlon procurou os dirigentes do Botafogo e deixou bem claro: eu quero me mudar para o Vasco. Além da proposta melhor, ele ganharia o mesmo salário, mas por 3 anos de contrato, enquanto tem apenas 1 ano e meio no Botafogo. O Marlon deixou clara a sua intenção de sair por conta de uma série de episódios extra-campo e também no campo, né? Ele tem sido muito cobrado pelo torcedor, é o principal alvo de xingamentos e vaias no Newton Santos, já teve seu nome pichado nos muros do Botafogo e recentemente recebeu um bilhete em seu condomínio o ameaçando. Diante desse cenário, Marlon Freitas pediu para ser negociado. A primeira proposta do Vasco foi de 2 milhões de reais pelo empréstimo, mais 10 milhões de reais pela compra, proposta recusada. O Vasco subiu essa oferta para um pacote de 15 milhões de reais em vez de 12 e o Botafogo voltou a dizer não ao Vasco da Gama. A ideia do Botafogo, inclusive, é de oferecer um novo contrato ao Marlon Freitas. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. só mais uma sobre o Vasco. O clube decidiu efetivar o Sidney Souto para o lugar de Rodrigo Pelaipe, que havia se demitido em solidariedade ao Alexandre Matos. O Sidney era o supervisor do Sub-20, vai exercer essa mesma função na equipe profissional. Colocar o tio Zezé, né? Já mandou o primeiro superchat de hoje. Faltei sexta, mas hoje estou aqui. Boa noite, Ed, Gui e todos os vascaínos. Concordo com o Edmundo. Corinthians, se ficar entre os 10, está ótimo. E o Vasco também. A não ser que um milagre aconteça, manda o tio Zezé aqui. O seu Corinthians, né, tio Zezé? Corinthians e o Vasco, né? Hoje, aliás, a gente vai passar daqui a pouco, viu, pessoal? Pelos times da Série A que estão no Campeonato Brasileiro, para a gente ver. A gente já fez isso no ano passado, fazer de novo esse ano, né? Teoricamente, se está à frente ou não, né? O Vasco da Gama, a gente faz um número aqui para a gente saber mais ou menos, né? O que a gente pensa nesse começo de campeonato para a gente comparar depois no final, né? Hoje, já que o tio Zezé mandou essa, você acha que estão no mesmo patamar Vasco e Corinthians, Edmundo, esportivamente falando? Esportivamente, sim, porque o Corinthians ainda não conseguiu montar uma equipe. Acho que o Vasco estaria até na frente. E independente do tamanho do clube, só estou falando em termos de formação de time, né? Hoje, independente se os jogadores são qualificados ou não, o Ramon Dias tem um time montado, tem um time base, coisa que o Corinthians ainda não tem. O Corinthians está tentando lá, contrata um, contrata outro, tem dificuldade financeira para pagar um, para pagar outro, em transfer ban, enfim. Tem os problemas financeiros deles lá, mas pelo menos eles estão tentando, no mercado, uma possibilidade de contratar bons jogadores. Isso ainda não aconteceu, mas acho que vai acontecer. A não ser que comece a perder o Antônio... Antônio, o que é mesmo o nome do técnico? Antônio Carlos, não. Não, Sei desculpa, lá. não é Antônio Carlos, não. Diz que é lá, Antônio. É Antônio Oliveira, isso mesmo. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira cai, sei lá, perde uma, perde duas, ele cai, aí fica um pouco mais difícil. Mas começa a ganhar com a torcida que tem, com o tamanho do clube, a camisa, a tradição, pode ser que embale, como aconteceu com o Botafogo ano passado. O Botafogo também não classificou o ano passado. Acabou disputando a Taça Rio, foi campeão e disparou na liderança aí e fez um dos melhores primeiros turnos da história do Campeonato de Pontos Corridos. Então, esses times gigantescos, tudo pode acontecer. E tudo que a gente falar aqui, o que eu falar aqui, é só uma visão do que eu penso hoje, né? A partir de domingo, que se Deus quiser, o Vasco vai estrear em casa contra o Grêmio, pode ganhar, vai ganhar, porque o Grêmio pode querer ou não poupar um ou outro jogador por os jogos da Libertadores, enfim, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer na semana que vem. Mas eu acho que o Vasco está atrás do Grêmio, por exemplo. Não é porque o Grêmio foi campeão, não. É que o Renato tem um jeito de jogar, tem uma defesa sólida, 2 volantes, um meia de criação, a referência e o velocista, o cara que
que cruza, ele tem um esboço. Sabe E ele fazer, né? Ele faz sucesso desde 2017, quando foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o próprio Grêmio, num modelo que ele não muda. Claro, um se destaca, é vendido, o outro vai bem, vai para outro lugar, mas o Grêmio está sempre no mercado trazendo jogadores de nomes, de nome, de experiência, de gabarito, e vai sempre formando um time forte e competitivo. Não só para a disputa do campeonato estadual, mas o ano passado foi vice-campeão brasileiro. Edmundo tinha o Soares. Mas por que o Vasco não foi atrás de contratar o Soares? É disso que eu falo, né? Que o Vasco não tem projeto esportivo, então ele não vai em cima das oportunidades que o mercado tem. Não interessa se ele tem 30 e poucos anos, se ele ganha um salário só que vendeu de camisa, né? Mas só o que vendeu de camisa, de ingresso, e a colocação, né? Segunda colocação no Campeonato Brasileiro, a participação na Libertadores desse ano, só essas coisas aí já valem o investimento. Aí apareceu uma oportunidade para ele jogar em Miami, ao lado do Messi, que é um dos seus melhores amigos, e ele acabou saindo. Mas não foi excelente a passagem dele pela equipe do Grêmio? Claro que foi, né? E agora está lá. Um outro jogador, não estou comparando, não, acho que o Soares é muito melhor do que o Diego, né? Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa, eu acho que Mas é muito perfil. Um jogador que brilhou na Europa, jogou no futebol espanhol, jogou na. Com o Renato joga, né? É impressionante como o Renato sabe distrair, né? É porque ele é presença diária. Esse jogador também esteve livre no mercado. O ano passado não foi bem na equipe do Botafogo, mas também estava livre no mercado. Mas é uma gestão do Grêmio focada em conquistas, né? em projeto esportivo. Então, dane-se se o Diego Costa vai ganhar um salário alto. Mas se ele me trouxer retorno técnico, retorno esportivo, para mim está ótimo. Então, assim, é mais ou menos isso que falta ao Vasco, né? Sobra para alguns times, mas com certeza falta ao Vasco. E você falou até, está falando do Soares, Edmundo. O Soares, quando chegou no Grêmio, tem uma matéria que fala que antes da apresentação do Soares foram vendidas 70 mil camisas, quase 70 mil camisas do Soares, antes dele jogar, estrear pelo Grêmio. Depois, então, que jogou bem, conseguiu, né? Teve uma relação muito bonita com a torcida do Grêmio, então aí estourou, né? Então, esse tipo de pensamento, acho que todo clube tem que ter, não estou falando só do Vasco, não, tá? Todo clube associativo, SAF, etc., tem que ter essa visão de ídolos, né? Ídolos, jogadores muito bons, jogadores que estão na Europa, fazem sucesso, e mundiais, como é o Soares, né? O Grêmio foi visto pelo mundo inteiro por causa do Soares também, né? Ó, o tio Zezé mandando que o Vasco não tem dívida, a dívida que o Corinthians tem. Vai anos para pôr a casa em ordem, o tio Zezé fala. O Corinthians está no buraco, hein, tio Zezé do céu, hein? Raoni Damasceno tá mandando boa noite, Ed, boa noite, Gui. Gostei do cenário do Gui hoje. Ô, Raoni, obrigado, cara. Tá um pouco improvisado aí, tô de mudança, né? Não vai ser esse cenário, vou montar um estúdio no meu novo apartamento, mas por enquanto ficarei aqui com vocês. Obrigado pela mensagem, pelo superchat também, viu? A Tayana Lima tá mandando esse time do Vasco é de doer as vistas. Esse tempo todo treinando, um elenco ruim, um time sem direção que só quer contratar volantes. Vamos sofrer, tá mandando o Tiano Lima aqui. Caraca, bicho, foi pesado aqui, pesado. O Edmundo, antes da gente falar sobre passar pela tabela do Brasileirão, vou dar a informação do Vasco, né? Que provavelmente vai perder. Olha lá, o John até mandou aqui, ó. O Vasco não está conseguindo trazer o Modesto Martínez do América Mineiro. O que esperar dessa SAF, tá falando ele. O pessoal um pouco decepcionado, porque parece que o Fortaleza fez uma oferta melhor e o Vasco, para mudar de valor, Edmundo, é mais uma burocracia. Vai ter que, de novo, tem que aumentar 1 milhão. Até responder, o cara já foi para o Fortaleza. Eu acho muito provável que isso aconteça. E o Pedrosa até deu informação hoje lá no SBT, né, Edmundo, falando sobre o Vasco, que o que atrapalhou o Vasco, o que a diretoria entende ali, né, e ele também, é que foi o começo. A primeira janela foi o erro do Vasco. O negócio com o Alexandre Matos contratando jogadores às vezes que nem o Ramon pedia, etc. E o problema foi esse, né, cara? Tudo bem, a gente está falando aqui do Martínez,
Marlon Freitas, que também ainda está tentando, mas o Botafogo não está facilitando. O Kaique do Juventude. Nomes modestos e com muita dificuldade. Mas para mim, eu concordo. Para mim, o erro, eu concordo com o Pedrosa. O erro foi na primeira janela, né, Edmundo? Não podia ter chegado a esse ponto, né? Bom, sabe por que eu estou rindo? Porque Por quê? eu quero. Não, porque eu quero ter o máximo de cuidado para não falar do clube que eu amo tanto e que eu tenho tanta gratidão e tudo. Mas eu sempre falo aqui que eu nunca falo mal de instituição, falo mal de pessoas, né? Embora eu não goste de falar mal de ninguém, porque eu não gosto que fale mal de mim. Mas, quando acabou o campeonato brasileiro do ano passado, que o Serginho fez o gol aos 38 minutos do segundo tempo, o dia seguinte começaram as especulações, né, da vinda do diretor de futebol. Quando foi anunciado a renovação de contrato do Ramon Dias, que eu concordo. Quando foi anunciado, e aí foi numa sequência, anunciada a contratação do Alexandre Matos, parecia que o Vasco tinha sido campeão da Libertadores. Parecia que era o Vasco que ia para Dubai, para o Emirados Árabes, disputar o Mundial contra o Manchester City. Parecia a festa que o torcedor fez pela permanência na primeira divisão, pela renovação do Ramon Dias, eu digo isso aí numa sequência, e pela chegada do Alexandre Matos. Então, o torcedor do Vasco está tão magoado, tão machucado, tão maltratado, que qualquer coisa vira motivo de festa. E por que eu estou falando isso? Porque aquilo foi uma enganação para a gente. Foi esconder o que na sequência viria. O que viria na sequência? A venda do Marlon Gomes, a venda do Gabriel Peck e a vinda de ninguém. A vinda, eu estou falando de dois jogadores de alto nível, ou pelo menos perspectiva de serem ídolos, de serem jogadores da primeira prateleira. E acho que serão. No outro dia até vi o Gabriel Peck fazendo um belo gol aí pelo Los Angeles Galaxy, né? Time que ele joga lá nos Estados Unidos. E em breve a gente vai ver muito brilho ainda do Marlon Gomes. E aí, cara, a gente está pelo menos aí uns 4 meses, desde quando o Vasco se livrou do rebaixamento até hoje, com expectativas que nunca acontecem, porque a realidade ela é horrível. E aí agora você vem com notícias, né, de que o jogador prefere ir para o time, não vou citar o nome não, porque senão daqui a pouco ele fica chateado comigo. O jogador prefere ir para o time A, B, C ou D e pretere o Vasco. Ou os clubes preferem negociar com outros clubes, ou porque o Vasco demora a responder, foi no caso do Carlinhos, ou porque o Vasco não cobre a proposta de outros clubes que são menores, que têm menos dinheiro, mas pelo menos são mais organizados. Então, cara, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Eu vou dizer aqui, vou enganar a galera que está aqui comigo. Hoje são 1.500 pessoas que estão aqui online. Vou enganar as pessoas? Não, galera, ó, fiquem tranquilo, o Vasco está voando, estou acompanhando os treinos e o Vasco vai chegar entre os primeiros 4 colocados. Daqui a pouco fico mal eu. Fico mal eu por uma ineficiência de uma SAF que enganou o torcedor do Vasco, que disse que nunca mais o Vasco teria um time inferior ao do Flamengo. E isso é a maior mentira que o torcedor do Vasco escutou nos últimos anos. Exatamente. E tem uma coisa que eu acho importante também, que é dizer aqui, né, gente? Porque muita gente fica falando, né? Poxa, mas com a associação, eu acho que assim, se tivesse na associação e vamos dizer, o Salgado no passado tivesse feito besteira, era pau no Salgado, tinha que falar, tem que cobrar. Se o Pedrinho for mal, tinha que ir em cima do Pedrinho. Não tem que, só porque antes era ruim,
agora que mudou para SAF, tem que passar pano ou esperar, achar que é a melhor coisa do mundo. Não é assim, gente. Tem que cobrar da mesma forma. Não importa se é SAF, se é associação, gente. Tá vendo lá, o tio Zezé acabou de falar do Corinthians, por exemplo. Tem que cobrar lá, o Corinthians não tá mal pra caramba, tem que cobrar também, a torcida vai cobrar sendo SAF ou não, acho que é normal, independente de SAF, 777, qualquer outra coisa, só isso que eu acho que tem que deixar claro. Tá aí, né, rapaziada? Se você ficou no vídeo até agora, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like pra fortalecer nosso trabalho. E sempre já tá sendo vídeo diário do Vasco da Gama todos os dias. Então, pra você não tá perdendo nada, já deixa aí o seu like e ativa o sininho de notificação pra você não estar perdendo nada e acompanhando com a gente aí diariamente, valeu? Tô ficando por aqui. Deixe aí a sua opinião no comentário aí pra poder fortalecer legal o que você pensa. Valeu, um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui.